Eu quero falar um pouco sobre racismo, uma reflexão ética mais aprofundada sobre o racismo, mas eu não quero seguir essa rota que todo mundo segue, que a maioria das pessoas, pelo menos, seguem, falando sobre racismo, debatendo sempre as mesmas coisas. Não, eu quero trazer você para pensar um pouco. É, Esse pensar é muito importante porque às vezes nós vamos debatendo alguns assuntos, mas nós não paramos para pensar. Algumas pessoas pensam, criam algumas pautas, joga essas pautas para a sociedade e a sociedade fica debatendo aquilo, não pensa se está certo, se está errado, se a maneira de agir está certa, se está errado, se está sendo usados. Vão debatendo. E aí, e às vezes as pessoas até são enganadas. Quero lembrar que quando eu estou dizendo ser enganados, não estou dizendo que não existe o racismo. O racismo existe sim, eu sei. Se eu fosse falar aqui sobre racismo, quantas vezes eu já sofri racismo, vocês também, cara, eu escreveria mais um livro só focado sobre esse assunto. Tá? Eu já sofri racismo em escola, eu já sofri racismo de professores, eu já sofri racismo de patrões, eu já sofri racismo de subordinados, eu com cargos de liderança, pessoas subordinadas a mim. Eu já sofri racismo de parceiros, eu já sofri racismo em restaurantes, eu já sofri racismo em aeroportos, eu já sofri racismo. Se eu for contar para você cada situação que eu já passei por questão de racismo, mas eu sempre levantei a cabeça, dei a volta por cima, dei a resposta à altura e toquei a minha vida e não deixei essas coisas parar a minha caminhada, servir de porteira, não, não deixei isso. Então o racismo existe. Então não vamos aqui dizer, não existe, não. Agora, o que eu quero tratar é dentro do racismo, ou racismo real ou imaginário, para que a gente possa aqui então começar a ter consciência de como devemos debater o racismo. Não quero entrar naquela onda dos caroneiros. Caroneiros são aquelas pessoas que pegam carona num fato real e ele se apropria disso para se autopromover, para trazer uma pauta de humano, né? Porque é muito bom você apresentar, dizer, não, eu sou humano, né? Porque ninguém vai debater contra alguém que se coloca ao lado da humanidade, ninguém vai contestar quem se coloca ao lado dos menores, os menos privilegiados, da minoria. E tem muita gente que se coloca deste lado, mas não está nem aí para isso. Se coloca primeiro para dizer que são bonzinhos. Opa, eu sou bonzinho, eu estou aqui, olha, né? Sabe? Autoafirmação. Outros se apropriam dessa pauta ou dessas situações para se tirar benefícios políticos, benefícios ideológicos, benefícios financeiros, né? Privilégios, altos sucessos, né? Espaço na mídia, audiência. Então você tem todo aqui esse uso que tem dentro aqui do racismo, né? E não é só no racismo, ele está no preconceito, ele está na mulher, ele está em uma série de outras coisas, no pobre. Essas pessoas estão aí trilhando nesses meios, tirando proveito dessas coisas. Mas hoje eu quero ficar mais aqui na pauta do racismo. Eu não quero entrar pegar carona nisso não. Eu quero que você preste atenção que tem essas pessoas pegando carona e que essas pessoas tirem a legitimidade da luta contra o racismo. Como que isso acontece? Vocês viram o caso, e essa pauta agora voltou à tona, e está aí tomando os quatro cantos do mundo, não os quatro cantos do mundo, mas em boa parte do mundo falando sobre o racismo, e você percebe que tem um fato, aquele policial ou aqueles quatro policiais que pegaram aquele senhor negro, jogaram no chão, colocaram os joelhos sobre o seu pescoço, enfim, ele morreu, tá? O primeiro debate que eu quero trazer para você aqui, para a gente não ficar pensando todo mundo igual, eu ainda tenho dúvida, a morte, claro, que ele foi espanecido, não tem dúvida, mas eu ainda espero um pouco mais para dizer que ele morreu daquele jeito que ele era negro. Eu não sei se aquela ação porque era negro. Eu sei que você já arrepiou todo. Você arrepiou todo porque talvez você não parou para pensar.
porque você pegou uma pauta pronta e está falando dela aí, vamos falar, entendeu? E nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aí, talvez se você não gostou agora, talvez você não goste mais depois, né? Mas a vida funciona assim. Na vida você pode acreditar numa verdade da conveniência, ou a verdade. Aliás, eu defino a verdade em 3 pontos. Você pode acreditar numa mentira bem contada, você pode acreditar na verdade, lógico, e você pode acreditar por conveniência, né? Numa mentira por conveniência. Então, uma mentira bem contada, você é vítima, tá? Embora às vezes você pudesse pesquisar um pouquinho mais, você não queria uma mentira bem contada, tá? Nem sempre também é vítima. Você pode acreditar na verdade, você é uma pessoa sensata, ou você pode acreditar naquilo que te convém, aí você é um traidor da tua consciência. Então, a pessoa que acredita naquilo que convém, ela não aprofunda nos fatos, ela não aprofunda, sabe? Você joga uma coisa e ela pega aquilo, ela não aprofunda para não descobrir verdades que ela não quer descobrir. Talvez se ela descobrir verdades que ela não quer descobrir, talvez ela tenha que mudar de opinião, ou mesmo continuar com a mesma opinião, mas com peso de consciência. Então, é melhor não descobrir a verdade. O que eu quero trazer aqui são verdades que talvez muita gente não queira descobrir exatamente para não ter que mudar de opinião. E aí talvez então há esse susto, né? Pois bem, então eu não sei se aquela pessoa, se ele estava daquele jeito por ser negro. Não sei, tá? Mas não vou, como eu não sei, não vou aprofundar nesse assunto, tá? Eu prefiro esperar a solução dos tempos. Por que eu digo isso? Porque tem muitos casos que as pessoas usam a ação, o negro ou a cor para fortalecer a causa. E quando isso acontece, você não fortalece, você empobrece a causa, você tira a legitimidade da causa quando você começa a usar coisas que não tem nada a ver para fortalecer a sua causa. E aí, esse tipo de coisa, ele é praticado exatamente pelos oportunistas. As pessoas, por exemplo, olha os oportunismos como funciona. A pessoa diz assim, no Brasil tem 54 milhões por cento da população brasileira é negra. Não, não é 54% da população brasileira negra. Negro, 8 e pouco por cento, um pouco mais de 8% são negros. O restante são pardos, outras cores, né? Mas para fortalecer a militância, então a pessoa diz, não sou, sabe, você coloca mais da metade da população negra. E aí tem gente que não tem nada a ver com negro e vira negro. E aí você pega gente, eu vejo pessoas, empresas que pegam pessoas que está muito longe de ser negro, e a pessoa diz, não, mas ele é negro, porque o pai dele é negro, porque a mãe era negra, eu porque não sei o quê. Sabe, são apropriações para aumentar a militância e foge da realidade. Aquele caso lá, por exemplo, o rapaz, quando eu falo apropriação, começou a manifestação contra o racismo e contra a violência. O que aconteceu dos policiais contra ele? Nós não estamos negando isso. Imediatamente alguém se apossou da pauta. E ela virou uma pauta política. E quando a pauta vira política, meu Deus, porque aí você não dá para você confiar. Quando vira política, aí começa tudo. Porque as pessoas, o político, ele está afim, a maioria deles aqui não vão fazer, não, né? A maioria, muito pode ser teu amigo, mas a maioria deles, eles ficam pegando essas pautas. Por que eles defendem pautas populares? Porque eles precisam de muita gente ao lado deles para se eleger, para ficar no topo, né? Então, imediatamente ela vira pauta política. Outra pauta que vira dentro disso, você vê, a manifestação era contra a morte de um negro. Mas a mesma população que estava defendendo, ali brigando pela morte do negro, começaram a saquear a loja de outros negros. Começaram a brigar com outros negros que não estavam na manifestação. E, dentro de pouco tempo, já assassinaram um outro negro, um senhor que estava lá cuidando de uma loja de penhor, de madrugada, com 78 anos, negro, foi assassinado com transmissão pelo Facebook. E essa pauta que era aqui contra o racismo, contra a violência contra o negro, esse outro negro que morreu aqui trabalhando, você não vê ele nessa pauta. Eu digo, então, são pautas de conveniência. Talvez a família daquele senhor que morreu gostaria de também prestar homenagem àquele outro negro, mas a pauta toda não, entendeu? Então são pautas de privilégios. Porque como não são pautas legítimas que as pessoas lutam, são os aproveitadores,
os aproveitadores escolhem pessoas com quem eles querem trabalhar para dar esse barulho todo. Então você vai ver, por exemplo, morre um policial negro, espancado, sabe, lá pela... sofre. Não vai ter nada. Você não vai ver manifestação contra o negro. Mas ele não é um negro? Ah, mas ele morreu porque ele era policial. Ué, mas não é gente, nós não estamos... A vida do negro não vale? Não, mas vale se for nesse caso. Nesse caso aqui, a gente deixa para depois, ou nem entra em pauta. Então você começa a perceber que tem muitos... os criadores de slogan, eles jogam esses slogans e as pessoas ficam usando sem pensar. Sabe? Por que são usados? Então eu quero, esse questionamento que eu quero começar a trazer para você. Nós precisamos lutar, mas nós não podemos permitir que essas pessoas, aproveitadores, entram, porque eles desviaram a pauta totalmente. E hoje a pauta vira outra. E às vezes eu vejo aqui no Brasil também acontece isso. Começam esses criadores de slogan, eles ficam apoiando. Opa, isso aqui dá barulho. E aí você percebe que não são só esses políticos, mas você vê a mídia também fazendo parte disso. E o negro, ele é usado por tudo isso, e agora eu vou entrar aqui na causa do negro que é usado e não percebe. Por exemplo, a mídia começa a usar, você começa a ver debates da mídia sobre o racismo, sobre o preconceito. E eu tenho acompanhado nos últimos 20 anos, e eu tenho observado o seguinte, olha como que funciona. Você vê um negro na mídia, ele vai lá para falar de racismo, de preconceito, ele vai lá para fazer coisas de negro e pobre. Pronto, não interessa quem ele é. Ele vai lá para falar coisas de negro e de pobre. Você pega um negro médico, imagina que um negro que é médico, tratamento do câncer, tá ok? Ele vai lá, nesses programas de debates aí dos grandes canais, ele vai lá como médico, mas ele não vai falar do avanço da tecnologia na área de medicina, dos tratamentos contra o câncer, dos remédios, das pesquisas, dos estudos que está acontecendo, sabe, dos meios científicos. Ele não vai para falar disso. Ele vai lá, a hora que ele chega lá, a pessoa pergunta para ele se ele sofreu racismo como médico. Se ele foi difícil ele estudar para chegar médico. Ou seja, ele fica com coisa de preto, ele não consegue passar disso. Ele vai lá para isso. Aí chega um outro, com o mesmo nível de escolaridade, tem estudado talvez na mesma turma. Esse, a hora que ele chega lá, ele não vai falar se ele sofreu racismo, preconceito, não. Ele vai falar do avanço da medicina, dos tratamentos, dos resultados, dos estudos, das pesquisas que tem, dos remédios, das tecnologias, sabe? Então você percebeu como que se tratam, né? O negro, ele vai um cantor branco lá para cantar. Então ele vai falar do mundo da música. Tá? O negro tem que falar do mundo da música, mas da música do negro. Ou seja, existe uma pauta que você não consegue ultrapassar além dela. Você tem que ficar ali. Né? Você não consegue ver o negro chegar aonde o outro chega. Então você tem uma turma que está defendendo a pauta do negro, mas o negro não chega no nível deles. Então você tem, e aí essas pautas, você tem os negros ou outros brancos que não tem nada a ver com o negro, que é aqueles aproveitadores que querem tirar proveito, que decidem o que o negro deve fazer. São pessoas que não foram escolhidas, eu digo, não me representam, porque eu não escolhi essas pessoas para falarem por mim, de jeito nenhum. Mas eles dizem que falam pelos negros, então ele acha que o negro tem que ser de tal linha de pensamentos, ele tem que ter, tá de tal linha da política, ele tem que ser de tal lado político, ele tem que usar tipo de roupa, ele tem que cantar determinadas músicas, ele tem que vestir, ter tal tipo de cabelo. Eles definem o negro. E muitos negros se permitem ser escravo dessas pessoas que dizem o que ele tem que dizer. E se você, negro, não estiver dentro desse pacote, obedecer isso aqui, se você for livre de pensamento, se você pensar sabe, pensar um lado, pensar o outro, questionar e tomar a tua decisão,
Não importa o quanto você tem conhecimento, você é destruído. Você, sabe, se você pensar diferente, se você fizer escolhas diferentes, você não faz parte, você não entra no grupo. Se for cantor, você não entra no grupo. Se você for escritor, você não entra no grupo. Se você não, você está fora. Então, a pessoa é escrava daquilo. Nós estamos falando de liberdade, e eu tenho um artigo, um material que eu chamo da escravidão física à escravidão mental. Né? Que a escravidão física, você sente a dor, se te escravizar fisicamente, bate, te coloca corrente, te prende, te faz passar fome, você sente a dor física e você reage. A escravidão mental, ela vai trabalhando, vai te oferecendo um docinho, te oferece um curso de graça, te oferece um... Mas você não passa disso. Entendeu? Você não sai disso, você faz um curso de graça, mas você não chega lá em cima. Você, eu sou político, mas ser vereador e olha lá, pronto, sem expressão nenhuma, sabe? Então você não consegue caminhar, você não está no topo, nunca, porque essas pessoas estão te usando. Então a gente, negro, se você quer ser livre, dá um bico nessas pessoas, deixa, sabe? Nós somos fortes, nós temos condições de, sabe, parar de ficar esperando migalha das pessoas para conseguir, porque essas pessoas, não é assim. Outro dia alguém disse para mim, olha o absurdo que a gente precisa lutar contra essas coisas, nós queremos lutar contra o racismo. Alguém disse para mim que a história tem uma dívida comigo, porque meus antepassados foram escravizados. Meu sobrenome é Almeida, Nestor de Almeida. Eu disse, mas se você olhar no passado, você vai ver pessoas negras importantes, ricos, que teve escravo, que chamava Almeida. Ele falou, então você tem uma dívida. Pronto. Quer dizer, então eu tinha um crédito, mas como eu questionei, e se a minha linhagem é do negro Almeida rico, negro rico? Ele falou, então você tem dívida. Ou seja, quer de qualquer jeito me fazer voltar, ou ter crédito, ou ter dívida de 300 anos. Não. Então a gente sabe, é essa carga que quer colocar sobre a gente, para que você viva sobre esse domínio, você não tem liberdade. Se você pensar diferente, se você não concordar com alguma coisa, você, sabe, imediatamente você é da casa grande. Outro dia uma pessoa diz assim, Nestor, você estudou, você ganhou dinheiro, você cresceu, então você mudou para o casarão. Eu quero permanecer lá na minha senzala. Eu falei, se você escolhe viver na miséria, não é problema meu. Sabe, a senzala foi destruída há muito tempo, você é ter livre. Por que você quer continuar sendo escravo? Por que você quer continuar lá na miséria? Por que você quer continuar lá se você pode mudar diferente, você pode pensar diferente? Agora, se você é escravo mental, não posso fazer nada, é sua escolha. Você se permite ser desse jeito. Então a gente precisa começar a pensar diferente. E aí, então, a gente precisa perceber de quem nós somos usados, por quem nós somos usados. Porque senão nós não vamos deixar de sofrer o racismo. Porque o racismo, muitas vezes, quem sofre a dor é só quem é um racista, foi racista. Eu sei disso. Já sofri racismo por namorar mulher branca, em shopping, restaurante, empresa, enfim, eu sei a dor que é. Mas às vezes você fica sozinho, as pessoas aproveitam disso. Você está vendo agora, daqui a pouco você vai ver propagandas cheia de negros. Por quê? Porque eu preciso fazer minha empresa ser boazinha. Nós estamos ao lado dos negros. Mentira, você está aproveitando o espaço. Se você fosse, você estaria antes. Você vai ver debates, né, na televisão, feitos só por negros. Ah, mas você está tão preocupado com negros? Você está 50 anos no ar, cadê os negros que tem aí dentro? Sabe essas hipocrisias? E a gente fica aplaudindo isso como algo espetacular. Acorda, se está sendo usado, acorda, para com isso. Né? Outro dia eu fui num debate, foi em junho do ano passado, era um debate sobre negro, sobre o trabalho do negro, mas era no campo do marketing, a importância do marketing voltado para o negro. E lá estava uma pessoa de uma empresa de marketing. Eu sou formado em marketing também, e pela causa negra eu fui lá também participar. E de repente essa empresa, esse cara que tem uma empresa de marketing, ele soltou uma pérola.
sabe, assim, foi aplaudido. Eu falei, não é possível que nós estamos aplaudindo uma coisa dessa. Ele disse o seguinte, olha, até dezembro, a metade dos meus funcionários vão ser negros, ele é branco, vai ser negro. Nem que eu tenha que mandar branco embora para poder contratar negro. E a turma aplaudiu, a plateia aplaudiu. E eu fiquei pensando, tá jogando a plateia? Se você quer tanto ter negro, por que você contratou branco então? Agora, outra hipocrisia, e se ele pegasse, se ele dissesse, não, eu vou ter que mandar negro para contratar branco? E tinha um representante do Ministério do Trabalho lá, e a pessoa não disse nada, tudo bem, entendeu? Peraí, mas, sabe, essas hipocrisias, as pessoas aplaudiram. Eu falei, gente, eu duvido muito que ele tenha mandado as pessoas embora para contratar até metade de negro, mas ele queria mostrar ali que ele estava ao lado dos negros. Tem muita gente que não está nem aí com os negros, mas faz isso. Não é só com o negro, não. Todos os outros segmentos. São os aproveitadores que ficam de olho nas oportunidades. Então, a causa, que é o racismo, ela fica em segundo plano. Porque a gente quer tirar proveito dessas pautas. E essas pessoas que querem tirar proveito, é bom que tenha o racismo para eles. Eles não vão promover, mas se tiver para eles é bom. Como é bom que tenha pobre, como é bom que tenha pessoas ignorantes, né? A pessoa ignorante, a televisão se beneficia disso o tempo todo, produz porcaria e joga, se tem um povo aceitando. A pessoa fala, mas a pessoa tem o controle na mão. Não adianta você ter o controle na mão se não tem consciência na hora de mudar de canal. Você fica lá. Não adianta isso. Então eu acho que a gente primeiro precisa começar a perceber que a gente não pode ficar aplaudindo ou aceitando. Tem que pensar, gente, nós somos um grupo grande, nós temos capacidade, nós não podemos ficar esperando os outros decidirem por a gente, né? Você percebe que nessas lutas poucos negros estão à frente. Por quê? Porque se permite que outras pessoas falem por elas e elas ficam apenas ali sendo manipuladas, sendo conduzidas, e as pessoas, a pauta fica de lado. Mas não precisamos, nós precisamos começar a assumir as nossas responsabilidades e o poder que temos. O negro não sabe o poder que ele tem. Quando alguém diz que você depende dele, quando alguém diz que você depende do Estado, quando alguém diz que isso enfraquece a tua força. Você está achando, pode ser bom você ficar dependendo do Estado, mas isso enfraquece a tua força, porque você fica na dependência do outro, porque você fica, sabe, gente? Não, eu nunca aceitei isso. Eu nunca aceitei. E graças a eu não ter aceitado, eu digo, eu consegui superar, sair lá das ruas, morador de rua, aprender a ler e escrever no chão, esse trabalho o dia inteiro na roça, ir para a cidade à noite para estudar, sabe, enfrentar toda a dificuldade, frio, chuva, ser guarda de segurança de porta de banco, morar em cortiço, estar estudando, porque eu não esperava pelos outros. Eu nunca esperei pelos outros, eu nunca fiquei esperando pelo Estado. E graças a isso eu consegui fazer faculdade, graças a isso eu consegui estudar, e graças a isso eu consegui empregos, e graças a isso eu consegui ocupar cargo importante na maior empresa do país, e graças a isso eu consegui escrever livro, e graças a isso eu sou palestrante. Mas você não pode ficar esperando pelos outros. Pelo amor de Deus, meus irmãos negros, para de ficar atrás de cotas para poder você chegar a algum lugar. Você não vai chegar. Mas tem não sei quantos por cento de negro na faculdade. Tá, ele sai da faculdade e faz o quê? Quantos negros saíram da faculdade e estão trabalhando? Tem bom emprego. Você vai ficar dando cota para a faculdade, depois cota para trabalhar, depois cota para você viver, depois cota para você morrer? Para com isso. Tem muita gente que está sofrendo. Olha como tem negros vencendo na vida. A mídia não mostra os negros executivos, negros empresários, contratando, negros cientistas. Essas pessoas você não vê porque não tem. A mesma mundo que diz que está aqui trabalhando pelos negros, valorização do negro, não mostra esses negros. Por que não mostra? Por que só mostra o negro que tem que cantar funk, o negro que mora na favela, o negro que tem que cantar hip hop, o negro que... Por que só pode essas pessoas? Por que o negro executivo não vai para a televisão falar, sabe, de coisa, dar dicas como ser o executivo? Por que não vai dar? Não tem importância essas pessoas. Sabe por que isso não vai?
Porque esse negro executivo aqui, se ele for para a televisão e mostrar que o negro lá pode ser executivo, não faz bem para essa massa aqui. Porque essa massa não quer alguém comandando, a não ser que esse negro esteja do lado dessa massa, esse grupo que comanda aqui. Então você não consegue. Tá? Então a gente precisa começar o negro a apoiar o negro, mas não ser escravo. E sabe essa turma que pensa, que decide por você, não aceite isso, para que você não seja usado, tá? Não seja máquina de manobra na mão dessas pessoas. Outra coisa, racismo, preconceito, eu já sofri de brancos, mas eu já sofri muitos de negros. E essa máquina que decide como o negro deve falar, são os primeiros a ter preconceito sobre o negro que pensa diferente e praticar o racismo. E expulsar o negro do grupo se ele não faz parte desse grupo, se ele não comunga desta ideia. Então, e se você, negro, está aceitando isso, nós não vamos evoluir. Agora, como que nós podemos trabalhar para começar a mudar essas coisas? Primeiro, chama uma coisa chamada valorização do ser humano. O ser humano precisa ser valorizado desde casa, desde a criança. A criança não nasce preconceituosa, ela não nasce racista, ela vai aprendendo. Agora, tem uma coisa que perdeu o valor e essa mesma massa faz questão de destruir, que é o valor da família, a importância da família. Os estadistas acham que quem tem que resolver as coisas do mundo é o Estado. Então destrói a família, tira o valor da família, joga a pressão da família, tira o valor do pai, sabe? Destrói o homem, a imagem do homem, destrói a imagem da mulher, destrói a imagem da religião, destrói tudo aquilo que cria conceitos bons, eles destroem, sabe? Pega um caso de lá de um padre que não presta e diz que todos os padres não prestam. Pega um caso de uma igreja, de um pastor que não presta e diz que toda a religião não presta. Pega um fato lá e pega, não, mas a igreja destruiu no passado. E eles não, todo evoluiu, mas eles ficam usando para destruir essas instituições que podem ajudar na valorização do ser humano. A instituição família, a instituição sociedade, a instituição igreja. Eles acham que a única coisa que vai mudar o mundo é o Estado através da escola. Só que os professores, muitos que estão indo dar aula, não estão conseguindo resolver o problema dos próprios filhos. Vai resolver o problema do filho dos outros. Pai é você, mãe é você que tem que ensinar o teu filho, sabe, a não ser racista. Mas você começa ensinando o valor. Pega o teu filho, leva o teu filho para visitar um orfanato. Pega o teu filho, leva para ele fazer trabalho com outros. Pega o teu filho, sabe, aproxima o teu filho de outras famílias negras. Pega o teu filho, começa a mostrar para ele que o valor das pessoas, que as pessoas não são descartáveis, que as pessoas têm importância. Porque quando eu conheço o valor da pessoa, não me interessa se ele é preto, branco, alto, baixo, velho, jovem. Eu conheço o valor da pessoa, o valor da vida, sabe? Não trata as pessoas como descarte. Agora, as pessoas não têm, as pessoas dizem que tem mais amor pelo gato do que pela vida humana e depois não vai praticar racismo. Você vai praticar racismo, preconceito. E as pessoas dizem, não, mas então nós temos que meter a lei na cadeia. Gente, se isso resolvesse, tacar na cadeia, não existia mais crime, não existia mais gente roubando. Aliás, eu estava aqui pensando, as mesmas pessoas que dizem que tem que prender quem pratica o racismo, são as mesmas pessoas que dizem que não adianta prender ladrão porque ele sai da cadeia pior. Não tem, né? Não está faltando a gente pensar, sabe? Então paga a multa. Só para fechar aqui já o vídeo, na Índia, olha que pagar multas às vezes não muda as coisas. Na Índia, uma escola resolveu fazer um teste. Os pais, alguns pais, cerca de 5% dos pais, chegavam 2, 3, 5, 10 minutos atrasado para buscar os filhos no final da aula. Então os professores, os cuidadores têm que ficar no portão esperando os pais chegarem para entregar os filhos. A escola resolveu, vamos fazer o seguinte, vou multar as pessoas com uma taxa por minutos que elas chegarem atrasadas. Então, quem chega 1 minuto paga um tanto, quem chega 10 minutos paga outro tanto. E eles começaram a cobrar. 30 dias depois, aquele grupo de 5% que chegava atrasado, agora já eram mais de 20%. Você sabe por quê? Porque agora eu podia chegar atrasado, porque eu estou pagando.
Você está cuidando do meu filho, mas eu estou pagando por isso. Antes a pessoa não chegava atrasada porque ele sabia que a pessoa tinha filhos também, tinha outros compromissos. Agora não. Então, pagar nem sempre é a solução. A solução se chama conscientização, valorização da vida. Então, se você não valoriza a vida das pessoas que estão próximas a você, se você tem uma pauta que escolhe as pessoas com quem você quer e os outros você abandona porque não faz parte da sua pauta, você não valoriza a vida, você valoriza as suas escolhas, suas preferências. E a gente não vai resolver o mundo com preferências, né? Todos são iguais. Então, valorização da vida lá em casa, a valorização da vida na escola. Muitas vezes dentro da escola está lá a verdadeira desvalorização da vida. O que você vê hoje em muitas escolas não são valor de vida, pelo contrário, são banalização da vida. E se você banaliza, vira sem valor, você não respeita nada, entendeu? Aliás, muitas vezes a gente vê dentro dessas manifestações hoje, são manifestações de ódio, de ressentimentos, pessoas que vão para as ruas em nome de uma pauta, mas elas estão muito mais descarregando o seu ódio dos seus amores não resolvidos, dos seus conflitos pessoais, dos seus conflitos familiares, dos seus conflitos escolares, sabe? Elas vão para a rua descarregar uma pauta legítima, ela vai descarregar a sua podridão interior, que ela não resolve, porque não descobriu o valor próprio, nunca foi valorizada, né? Nunca ouviu da pessoa que ela é importante, que ela é boa, que ela tem algo bom para dar, né? Ela só vê crítica, ela só vê coisas negativas, ela só vê morte, supervalorização da morte, supervalorização das coisas ruins, daí desvalorização da vida, né? São pessoas que usam as pautas, as coisas difíceis, estranhas, sabe, dolorosas para suas autopromoções, então a vida perde o valor. Vamos começar a valorizar a vida, começar a valorizar as boas pessoas, né? Se a gente não valorizar as coisas boas, boas pessoas, em pouco tempo vamos achar que ninguém mais presta, e não é verdade, né? Tem muita gente boa, tem muita gente honesta, tem muita gente respeitosa, tem muita gente lutando de verdade, tem muita gente fazendo barulho. Pouca gente, mas tem gente lá lutando pela coisa certa, para fazer o que é certo, sabe? Respeitando o negro, respeitando a mulher, respeitando a criança. Então, essa minha reflexão aqui é para a gente pensar um pouquinho diferente dessa linha do racismo. Nós vamos vencer o racismo? Vamos, quando nós começarmos a cuidar de trabalhar para vencer o racismo, valorizando as vidas. Porque, por enquanto, para muita gente é bom que exista o racismo, para que ela se autopromova, para que ela descarregue o ódio dela, para que ela chegue ao poder, para que, né, você vê que a pessoa diz, não, eu sou ao lado da minoria. A minoria sempre é a maioria, né? Então, eu sou ao lado da minoria. Quantos? Mais de 50% negro. Então, quem vai dizer que é contra? Porque a pessoa, quantos votos você perde, quanto prestígio você perde num show, quantas pessoas você perde no teu show. Então, você vê que as pessoas estão sempre navegando nessa área para tirar proveito. E você está permitindo ser usado e aplaudindo essas atitudes de gente que não está comprometida com você. Pensa um pouco se as pessoas que estão lutando, caminhando na rua ao teu lado, realmente estão preocupadas ou elas estão se fazendo de boazinhas, estão se autopromovendo. Veja se as atitudes dela. Ah, eu sou contra o racismo, mas eu tenho preconceito. Então, conveniência, porque os dois são ruins. Ah, eu sou contra o racismo, mas eu discrimino as pessoas, eu discrimino a religião, eu discrimino quem pensa diferente, eu discrimino quem torce para times diferentes, eu discrimino quem tem um trabalho inferior ao meu, eu discrimino quem pensa diferente. Ué,